Nos últimos vídeos, apresentamos as funcionalidades dos diversos circuitos que compõem uma fonte chaveada e seus componentes. Mostramos também como testar os diferentes componentes individuais. Sugerimos um protocolo que apresenta uma sequência de testes a serem efetuados, pelo critério da funcionalidade e do fluxo de energia. Além disso, apresentamos a ideia de, em caso de não haver identificação clara do problema, buscar o defeito substituindo o fusível por uma lâmpada em série com a alimentação do circuito. Uma armadilha para capturar defeitos. Isto também impede que um curto em uma etapa posterior do circuito cause danos em componentes suspeitos e substituídos. Melhor uma lâmpada acesa do que um curto-circuito, não é? Temos aqui uma fonte gamer de 700 watts para PC de mesa, do tipo com conexões modulares e interruptor, com retorno visual. Conectamos esta fonte ao nosso circuito de carga de bancada, que disponibiliza as diferentes tensões de saída da fonte para uso em bancada, retorno visual verde, indicando energização destas saídas, e uma chave liga-desliga ligada à entrada Power On do circuito de controle da fonte, como vimos no último vídeo. Com a fonte ligada à alimentação da rede, tentamos ligar. Eis o defeito. Apesar de alimentada pela rede, ao ser solicitada sua inicialização, nada acontece. Seguindo nosso protocolo, naturalmente o primeiro passo é anotar os dados sobre a fonte. Marca, modelo, potência, idade, estado geral externo, se apresenta cheiro de queimado, mancha ou algum outro indício ou histórico de dano. No caso, posso assegurar que trata-se de uma fonte com potência indicada de 700 watts, fabricada em abril de 2006, em ótimo estado aparente, pois estava em sua caixa original, sem poeira e com lacre intocado. A ventoinha não está travada. É, portanto, um equipamento antigo, mas em estado de novo. Vamos, então, abrir o equipamento. Abrimos a fonte, retirando os parafusos da tampa superior, como habitualmente. Após aguardar que os capacitores principais se descarreguem. Esta é uma medida importante para evitar choques de até 300 volts que podem estar presentes nestes capacitores. Caso a placa já esteja solta da caixa, também podemos descarregar estes capacitores através de resistores de 4K7, encostando-os aos terminais dos capacitores, pelo lado do cobreado e aguardando por cerca de 5 segundos e segurando o corpo do resistor com um alicate isolado ou uma pinça. Vamos substituir os capacitores estufados por outros novos. Os capacitores de 10 volts e os de 16 volts serão substituídos por capacitores de 16 volts. Vamos retirar estes capacitores de filtragem das saídas, cujos valores são todos de 2.200 microfarads. Retiramos o primeiro e testamos sua ESR. Está muito elevada, alterando suas características. Medimos agora sua capacitância. E vemos que está muito menor do que 2.200 microfarads, o valor nominal. Isto pode alterar a tensão de saída, de modo que o circuito de controle não permita que a fonte seja ligada. Trocamos então todos os capacitores estufados, tomando cuidado com seu posicionamento, pois são polarizados. Verificamos também se a solda não está invadindo outra ilha do cobreado, causando curto-circuito em outro componente. Lembre-se, não se aconselha mudar o valor em microfarads, principalmente em capacitores envolvidos em circuitos sintonizados ou em osciladores. Mas podemos usar capacitores com isolação um pouco superior à de origem, mas nunca inferior. Em capacitores de filtragem, destinados apenas a filtrar ripples na saída, podemos até usar capacitores com capacitância ligeiramente superiores aos originais.
Retiramos o capacitor de 1000 microfarads que trabalha no circuito de controle, provavelmente ligado à frequência do PWM e, portanto, crítico. Seu valor é de 1000 microfarads de 10 volts de isolação. Este deve ser substituído por um outro de mesma capacitância. Pode ter isolação igual ou maior. Trocados todos os capacitores, vamos fazer uma inspeção final nas soldas e reposicionar a placa na caixa, colocando o isolamento elétrico de plástico original. Trocados os capacitores estufados, recolocamos a placa de circuito no lugar. Religamos a ventoinha e fechamos a fonte, para testar o conjunto novamente. Após fechar a caixa, conectamos a fonte na nossa giga de testes e religamos o cabo de energia. Energizamos o circuito e o indicador da presença da tensão da rede se acende normalmente. Ligamos a giga de testes e a fonte não se liga, ou seja, não é apenas este o problema. Existe outro motivo para a não inicialização da fonte. Anotar tudo o que foi feito e tudo o que foi observado na fonte ajuda a orientar o prosseguimento do reparo. Anotamos modelo, o estado em que a fonte foi encontrada, seus sintomas e o que encontramos dentro dela, após abrir. Retiramos os capacitores e testamos a ESR de cada um deles, verificando que estão todas alteradas. Medindo a capacitância dos capacitores de 2200 microfarads, nenhum deles passa de 620 microfarads, ou seja, menos da metade do valor nominal. Estas medidas foram anotadas na ficha, e isto é o que foi constatado, até o presente momento. Achamos que o problema seria apenas os capacitores estufados. Na verdade, não sabemos com certeza se o fusível não está queimado, se algum varistor está em aberto, ou se algum outro componente está com valor alterado. Desta forma, precisamos testar os componentes que poderiam estar envolvidos no defeito. O simples fato do indicador neon de energização da entrada da fonte acender não indica que a fonte esteja pronta para funcionar. Vamos, portanto, abrir a fonte novamente após a descarga dos capacitores principais e testar os componentes, começando pelo fusível principal e pelos testes de continuidade nos indutores do circuito de entrada e proteção, varistores e termistores, seguindo nossa norma. Se encontrarmos algum componente danificado, devemos testar usando a lâmpada série. Aberta a fonte, vamos conferir os estados dos componentes que podem estar danificados. Obedecendo o nosso protocolo, verificamos o estado do fusível. Examinamos o fusível. Está fundido. Tiramos a placa da caixa e levantamos o fusível, confirmando que está realmente fundido. Sendo assim, temos um problema em algum componente do circuito primário. Retiramos o fusível e, com isto, podemos fazer os testes usando nossa lâmpada série. Vamos usar uma lâmpada de 100 watts, em série com todo o circuito, no lugar do fusível que foi danificado. Instalada a lâmpada série, iniciamos testando a ponte retificadora, que, neste caso, é formada por diodos discretos. Estes diodos são testados individualmente. Os diodos aparentam estar em ordem. Verificando os varistores, estes têm que estar abertos, sem conduzir. Parece que estão bem. Temos que testar as continuidades dos indutores de proteção que precisam estar conduzindo, se não há curto entre seus enrolamentos, além dos capacitores nestes mesmos filtros, que devem estar em aberto para a corrente contínua de medição. Apesar destes estarem bons, temos que testar o resistor de inicialização. Este resistor aqui, de 0,51, confere com o valor assinalado. O capacitor de amortecimento da fonte standby carrega a tensão aplicada e descarrega, se invertida a polaridade. Então está bom.
Os grandes capacitores também devem carregar-se e descarregar-se quando aplicada a tensão de medição. O que ocorre? Teremos que medir a ESR destes capacitores ainda. Examinando detidamente, encontramos um resistor chamuscado, próximo a eles. Para mostrar melhor o resistor danificado e para medir a ESR dos capacitores grandes, retiramos um deles. Dá para ver que é um resistor de 0,47 ohms e está ligado ao gate de um dos MOSFETs de comutação. Esta deve ter sido a causa da fusão do fusível. Vamos medir se o diodo junto a ele está danificado. Para testar estes componentes, temos que retirá-los do circuito, pois estão ligados a outros componentes que podem também estar danificados ou podem possuir impedâncias muito baixas, alterando os valores medidos. Os componentes suspeitos a serem medidos tiveram um de seus terminais levantados da placa. Medindo estes componentes, medimos o R17, esperando 0,47 ohms ou algo próximo disso. Vemos que ele está aberto, ou seja, danificado. Verificamos que o diodo D4 está perfeito. Agora podemos ver o dano no resistor R17, claramente. Agora temos como verificar o MOSFET. As medições preliminares mostram que ele deve estar em curto. Ele pode ter dado causa a todo o dano, mas para ter certeza, temos que retirar o MOSFET do circuito. Feito isto, medimos o MOSFET tipo ND209L. A impedância do canal de dreno para source é 0. Já está estranho. Mas a medição do canal em sentido reverso deve apresentar um diodo polarizado em sentido direto. Ele também apresenta um curto. Tentamos reverter a polarização fechando o canal, mas ele não fecha. Ou seja, está totalmente em curto. A prova final é a impedância de gate para source, que apresenta curto também, assim como de gate para dreno. Diante do defeito no MOSFET, temos que suspeitar dos grandes capacitores de filtro, que podem ter dado origem à falha. Inicialmente medimos sua capacitância, que é esperada em torno de 680 microfarads. Medindo ambos capacitores, estão com capacitância em torno de 500 microfarads. Estão um pouco fora do esperado, mas temos que considerar que não estão estufados e medir sua ESR para dar o veredito final sobre eles, uma vez que a capacitância varia bastante em capacitores de grande valor. Medindo a ESR destes grandes capacitores. Após calibrar o medidor primeiro, verificamos que ambos componentes não estão com resistência série relevante, ou seja, estão perfeitamente operacionais. Em função do encontrado num dos MOSFETs, retiramos todo o dissipador. Para medir o outro MOSFET, também um D209L e o outro componente, um transistor NPN, designado como Q3. Medindo seus terminais, verificamos estar totalmente em curto também. Medindo o outro MOSFET, verificamos que ele não tem o canal em curto. Tentando abrir o canal aplicando tensão positiva no gate, não conseguimos abrir o canal. No sentido reverso, o canal mostra-se também rompido. Este é um teste dinâmico, que mostra que o componente está inoperante, com o canal rompido. Também precisa ser substituído. Todos os resultados são anotados na ficha. Os dados da fonte, características, sintomas, comportamento, as impressões iniciais
e após a abertura da fonte, as impressões e testes executados em componentes. Isto ajuda a dar consistência aos experimentos e não perder tempo com testes já executados. Com os componentes testados e com os considerados danificados retirados para substituição, precisamos tentar encontrar algo mais que justifique a falha. Se não encontrarmos, podemos substituir os danificados, e com o uso do artifício da lâmpada em série, não corremos muito risco de danificar outros componentes. O próximo componente candidato a teste, caso as coisas não funcionem, após a substituição dos MOSFETs, resistor D17 e do transistor Q3 são o chopper de chaveamento, transistores associados e chopper da fonte de standby. Vamos agora nos antecipar um pouco, testando os dois choppers, e também os transistores que pudermos testar, ligados ao circuito de controle e de fonte de standby. Retirados os transformadores choppers, testamos com o medidor de fator Q, para nos certificar que não existem curtos em nenhuma de suas bobinas. Caso encontremos algum, esta poderá ser a causa do defeito e teremos que reenrolar o transformador, o que pode inviabilizar a reparação da fonte, por ser um serviço dispendioso em termos de tempo e custo. Vejamos os resultados. Primeiro, testamos o transformador de chaveamento, colocando o gerador na bobina primária e esperando que os indicadores acendam. Tudo bem. Fechamos um curto com um alicate nos terminais das demais bobinas, no secundário e mesmo no primário, se este tiver outro enrolamento nele. Tudo bem. Testamos agora os outros dois transformadores da fonte, da mesma forma. Parece tudo bem. Após recolocar e soldar de volta os transformadores na placa, iremos trocar os componentes danificados por componentes novos. Retirando os transistores MOSFET, verificamos que um dos parafusos que os prendia não era original. Tivemos que arranjar outro parafuso com rosca e cabeça semelhantes, para melhor prender o componente. Além disso, eles não estavam sendo dissipados com o auxílio de pasta térmica. Então, além de colocar pasta térmica, trocamos o parafuso de fixação no dissipador de alumínio, no transistor do meio. Veja, repare que a pasta térmica precisa ser bem espalhada e que o corpo de cada transistor, incluindo o NPN, é eletricamente isolado do dissipador. Apesar da borracha que os isola ser termicamente condutora, para garantir este isolamento elétrico, uma arruela especial de plástico branco isola o J5027 do dissipador. Presos os componentes no dissipador, precisamos preformar, ou seja, direcionar os terminais dos componentes e do dissipador para se encaixarem nos furos da placa, onde estavam antes da operação. Esta deve ser uma operação cuidadosa.
Encaixados componentes e dissipador, passamos a soldar os terminais. Agora vamos recolocar o diodo D4 no lugar e trocar o resistor R17 que estourou. Adquirimos resistores de 0,47 ohms com dissipação de 3 watts, uma vez que o original é de 1 watt. Isto garante que, se necessário, ele pode suportar mais corrente. Como é maior, vamos também adequá-lo aos furos do resistor original, que era menor. Assim, ele ficará seguramente longe de outros componentes, uma vez que ele deve se aquecer com o funcionamento. Trocados os componentes que consideramos defeituosos, devemos recolocar os capacitores C1 e C2. Precisamos limpar e ajustar os terminais dos capacitores para que se encaixem nos furos da placa. Então soldamos, posicionando-os de acordo com a polaridade e bem junto à placa, pois são pesados e não devem sofrer trepidações, pois podem se soltar ou ser danificados. Recolocados todos os componentes danificados, vamos nos preparar para testar a fonte com a lâmpada série no lugar do fusível geral. Fazemos uma verificação final nas soldas, buscando por imperfeições e no posicionamento dos componentes e conexões, antes de parafusar a placa na caixa, colocar a ventoinha e testar a fonte. Dito isto, vamos nos preparar para o teste. O que se espera que aconteça com a lâmpada série? Ela deverá contar uma história. Se os componentes trocados são suficientes para fazer a fonte voltar a operar ou se são necessários outros reparos. Se a lâmpada acender fortemente assim que energizarmos a fonte, significa que ainda há um curto no circuito de entrada e proteção ou mesmo em algum outro componente, provavelmente na fonte de standby ou no circuito de chaveamento, o que causaria a queima do fusível. Se a lâmpada acender fraco e voltar a se apagar, neste momento, significa que o circuito primário, ou seja, as coisas antes do transformador de chaveamento estão bem, ou seja, que o fusível não se queimaria. Se a lâmpada acender fraco e aparentemente se apagar, na energização e mesmo depois de acionar o botão liga-desliga e a fonte não funcionar, temos um problema no circuito de controle ou na fonte de standby, que não deixa a fonte partir. Mas se neste caso a fonte ligar a ventoinha e o indicador LED verde acender, temos que a princípio a fonte funciona. Digo a princípio, porque teremos que verificar as tensões de saída e a estabilidade, ou seja, se ela permanece funcionando por alguns minutos, de forma estável, sempre verificando as tensões de saída. Ajustados os componentes, ligamos a fonte na giga de testes. Ligamos a energia. Veja, a lâmpada série acendeu fraco e apagou. Bom sinal. Agora ligamos a chave da giga de teste. Sucesso. Temos que aguardar o funcionamento por alguns minutos. Agora medimos as tensões de saída. A tensão de 3,3 também está dentro do esperado. Veja que, no escuro, dá para ver que a lâmpada série funciona fraquinha, indicando que há consumo de corrente na entrada. Isto é bom. Agora temos que tirar a lâmpada série e colocar um fusível de 5 amperes de retardo em seu lugar e testar novamente. Preparamos então para retirar a lâmpada série.
Ao fazer isto, vemos que o fusível especificado para a fonte é um de 6,3 amperes, logicamente de retardo. Tiramos a lâmpada série e soldamos 2 fios nas extremidades do fusível. Isolamos os contatos com isolante termocontrátil. Aquecemos o mesmo para fechar as extremidades, de modo a evitar choques ocasionais. Verificamos se o fusível está conduzindo, após a solda, e então parafusamos a placa no lugar. Colocamos a ventoinha e fechamos a fonte. Ligamos o cabo de energia. Ligamos a chave geral da fonte e ela se acende, informando que foi energizada. Ligamos a giga de teste e, como esperado, a fonte opera normalmente. Agora podemos dizer que nossa fonte está pronta para os testes finais. Estes testes incluem testar as tensões de saída e ligar a uma carga, de preferência, uma placa-mãe de computador. Esta dará o veredicto a respeito do funcionamento da fonte, uma vez que exige dela um nível de tensão bem definido, além de emitir o sinal de Power On e receber de volta um sinal Power Good. Este protocolo só funciona bem se o circuito de controle da fonte estiver operando corretamente. Entretanto, não vamos entrar neste mérito agora. Finalmente, anotamos na ficha da fonte os resultados dos testes e o diagnóstico final, para ter como referência no diagnóstico futuro de outros circuitos semelhantes. No próximo vídeo, vamos analisar outros circuitos de fontes chaveadas e também um circuito inversor, que vamos tentar consertar. Não deixe de dar um like e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo.